descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Gozo, paz e amor junto a meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar, hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Vou seguro, descansando no poder de Deus. Porque eu tô... Aleluia, queridos. Boa noite, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Boa noite, amada igreja. Eu até me perdi um pouquinho aqui nesse início, não é isso? Fiquei emocionado com esse vídeo. Como é bom, né? Poder ver nossa irmã Etelvina ali, nosso irmão Manuel, nosso irmão Gilberto, adorando ao Senhor e começando esse culto. Mais um culto especial aí, relacionado ao nosso Dia das Mães. Deus continue abençoando, né, as mães nesse dia. Esteja falando aos nossos corações, aqueles corações entristecidos também, que esse culto sirva como um bálsamo, como um alento, como um refrigério para a sua alma nessa noite. Nossa gratidão a Deus por esse domingo especial. Espero que tenha sido um domingo especial realmente na sua casa. Diferente, não é isso? Um Dia das Mães diferente daquele que nós estamos acostumados, né? Famílias reunidas, hoje de uma forma mais... cada um, né, cometida nas suas casas, mas nem por isso nós deixamos de louvar e agradecer a Deus pela vida dessas mulheres tão especiais, que são as mães, né, que têm sido esse presente que Deus deu a cada um de nós. Muito obrigado pela vida de cada mãe, de cada uma das queridas, né, que compõem a nossa igreja e aquelas outras também que estão nos assistindo nesse momento. O nosso abraço fraterno. E se você ainda não recebeu, né, o nosso parabéns, receba agora os nossos parabéns, desejando a você um feliz Dia das Mães. Esse culto é mais um culto especial, onde Deus certamente quer falar aos nossos corações, onde Ele quer ministrar aos nossos corações nessa data tão importante. Nós vamos então orar, vamos colocar as nossas vidas diante do altar do Senhor, pedindo a bênção do Senhor e a direção do Senhor para esta celebração, e que todas as partes desse culto possam nos levar, né, mais próximos do Pai. Já começamos aqui declarando, né, descansando, né, nos braços do nosso Deus, descansando e confiando no poder desse Deus tão grandioso. Então nós vamos orar nessa hora, colocando esse culto, essa celebração diante do altar do nosso Deus. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí onde você estiver, na sua casa nesse momento, ou no trabalho, ou em algum outro lugar, para juntos adorarmos ao Pai, pedindo a bênção do Senhor e a direção do Senhor para mais esta celebração. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado pela oportunidade de poder falar contigo. Somos gratos ao Senhor por mais essa oportunidade de cultuar o teu nome, Pai querido. Muito obrigado por mais esse culto nesse dia tão especial, Pai, quando celebramos o Dia das Mães. Muito obrigado por aquilo que nós vivemos pela manhã. Muito obrigado por tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor nos proporcionou viver ao longo desse dia. E te pedimos, ó Deus, a tua bênção,
a tua direção para mais esta celebração. Que o Senhor possa estar nos encontro agora a cada lar e queremos, ó Deus, te pedir, ó Pai, que o Senhor gere em nós alegria, gere também nos corações, talvez entristecidos, com saudade, com lembranças, mas que o Senhor possa, através de tudo aquilo que viveremos aqui, dar o bálsamo, ó Deus, da tua paz, o bálsamo, ó Deus, que vem do teu Santo Espírito para acalmar, para acalentar os corações e que juntos possamos estar aqui unidos numa mesma mente, num mesmo propósito de louvar, adorar e bendizer o teu santo nome. Muito obrigado por essa noite de celebração. Assim nós adoramos a ti no nome precioso de Jesus. Amém. Eu quero aproveitar para trazer um recado, né, à igreja com relação ao nosso presente do Dia das Mães, né? O nosso Ministério de Programas comprou o presente do Dia das Mães, ele está guardado, separado, para assim que nós voltarmos às nossas atividades, podermos entregar pessoalmente, né, a cada uma das irmãs. Então, nós não nos esquecemos de vocês, a nossa área de programas, através da nossa irmã Jussara, da nossa irmã Lourdinha e irmã Vânia, providenciaram, né, esse presente, contudo, não foi possível entregar às irmãs neste domingo. Mas em breve, eu creio que em breve teremos a oportunidade de estar juntos e vocês então receberão o presente aí em nome da igreja, que certamente vai ser uma bênção na vida de cada uma de vocês. O nosso muito obrigado também ao nosso Ministério de Programas, que mesmo diante dessa crise, da pandemia, também continua trabalhando aí para a honra e glória do nosso Deus. Nesse momento eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 2, versos de 1 a 3. Êxodo 2, versos de 1 a 3, nós teremos agora um momento especial de intercessão. Então, quero que você mantenha sua Bíblia aberta nesse texto, onde será lido, né, oportunamente, Êxodo 2, de 1 a 3, e logo na sequência, a nossa irmã Milane vai estar nos dirigindo em oração. Então, abra sua Bíblia nesse texto e vamos ao nosso momento de intercessão nessa hora. Olá pessoal, olá família PVP. Me pediram para poder fazer parte desse momento de intercessão de hoje e antes de orar eu vou estar lendo os versículos que se encontram em Êxodo 2, de 1 a 3, tá bom? Foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Na verdade, antes desse capítulo 2, né, vem falando que as parteiras desobedecem a Faraó, porque naquela época Faraó pediu para essas mulheres, para essas parteiras, que se nascesse menino, elas deveriam matar esses meninos que nascessem. E naquela época a gente não tinha, eles não tinham, né, a tecnologia que nós temos hoje em dia de fazer a ultrassom e sabermos se é menino ou menina. Então, quando o bebê nasceu, Joquebede recebeu Moisés no colo dela. Ela deve ter ficado muito nervosa, muito preocupada, porque ela sabia que naquela época era um momento de crise, um momento complicado, aonde o seu filho seria morto se ele fosse descoberto, encontrado. E hoje em dia a gente não está passando por um momento diferente de ansiedade e preocupação com os filhos. Ou seja, as mães estão preocupadas com seus filhos, principalmente se os seus filhos são da área de saúde, precisam ir para a rua para trabalhar, não conseguiram ficar de home office. Então o coração dessas mães, assim como o de Joquebede naquela época, deve estar ansioso e preocupado. Quando Joquebede botou Moisés ali no rio, ela simplesmente não se livrou do problema. Ela simplesmente entendeu que entregar o filho dela, né, naquele rio, era entregá-lo também nas mãos do Senhor. E eu tenho certeza que ela confiava plenamente no Deus que ela servia, por isso que ela botou o bebê dela naquele lugar, naquele rio, para que ele pudesse ser salvo, porque ela tinha confiança e fé de que o Senhor iria cuidar do filho dela. Nesse momento eu vou estar orando pela sua vida, mãe. Você é muito preciosa para nós, né? Falo para minha mãe, falo para todas as mães. E as orações de vocês são muito importantes para que a gente consiga seguir nesse mundo de hoje em dia, tá bom? Senhor, muito obrigada por mais um dia que o Senhor nos deu.
Te agradecemos, ó Deus, porque hoje é comemorado o Dia das Mães e as mães são um presente que o Senhor deu para nós. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado da vida delas. Muitas delas, Senhor, desejavam ardentemente ser mãe e o Senhor ouviu esse desejo do coração e permitiu que elas conseguissem gerar filhos. Algumas foram pegas de surpresa nessa jornada, mas eu tenho certeza que foi surpresa para elas, mas não para o Senhor. Então, se o Senhor deu esses filhos, é porque o Senhor confia na capacidade de cada uma dessas mães em cuidar de nós. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor continue a abençoar a vida das nossas mães. É uma jornada que eu não conheço, mas deve ser amorosa, gentil e às vezes difícil, mas te pedimos uma bênção, Senhor, cada dia dobrada sobre a vida delas, que nós como filhos possamos entender aquilo que as nossas mães falam para nós, que possamos ser filhos mais obedientes, confiar no amor e no cuidado delas, porque nós acreditamos, ó Deus, que o Senhor se revela para nós através das nossas mães e que então possamos, ó Deus, todos os dias, quando as nossas mães vier falar conosco, entendermos que é uma revelação do Senhor para nossas vidas, que é o Senhor se revelando através da vida das nossas mães, Senhor. Que elas, assim como Joquebede, nos entreguem em oração ao Senhor, que elas possam descansar e saber que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, dos nossos momentos, mesmo nesse momento tão difícil que estamos vivendo, Senhor, de quarentena, de doença, mas que o Senhor continua cuidando de nós. Deus, em especial eu vim te pedir pela vida daquelas mães que ainda estão gerando seus bebês, de que já estão para poder recebê-los em seus braços. Que elas possam confiar que, independente do momento que estamos, se o Senhor deu a elas a oportunidade de gerar nesse momento, é porque o Senhor vai continuar cuidando delas e dessas crianças que estão para vir a esse mundo, Deus. Continue a nos abençoar, Deus, nos dê um dia, Senhor, na sua presença, Senhor. Muito obrigada por tudo, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. E mamães, feliz Dia das Mães, que Deus abençoe muito vocês, tá bom? Amamos cada uma de vocês. Queridos, amém. Joquebede, né? Essa mãe que mudou a história dos seus filhos e, de fato, né, é um exemplo para nós num tempo de crise, como que nós estamos vivendo. Deus seja louvado por esse tempo de momento de intercessão. Eu espero que as palavras do texto bíblico e a oração feita também nesse momento possa ter alcançado o teu coração. É interessante que dizem, né, as más línguas que para as mães não há idade, né, para os filhos, né? O filho pode ter 30, 40, 50. A mãe vai sempre olhar para aquele filho e entender e vê-lo como uma criatura que carece de amor, carece de afeto, carece de cuidado, né? É um dom que Deus colocou no coração das mães. E nós temos, como pela manhã, mais um testemunho de uma mãe, que nesse momento, né? Primeiro o pai e a mãe vão falar rapidamente, depois a mãe vai dar um testemunho desse momento que eles estão vivendo, né? Vamos ouvir agora um testemunho do casal Sheila e Vinícius, e a Sheila vai falar também um pouquinho dessa experiência, né? Ela, como a mãe mais nova, em termos de tempo de maternidade da nossa igreja, vai compartilhar conosco agora um pouco daquilo que eles estão vivendo nesse tempo com a chegada do Isaac. Eu tenho certeza que você vai se emocionar com esse vídeo. Preste atenção e que Deus fale ao teu coração nesse momento. A paz, igreja, tudo bem? Viemos aqui para apresentar o nosso Isaac. Tá aqui esse rapazão, tá grande já tá com 3 quilos, nasceu com 2,200, tá fazendo essa carinha porque tá doido pra mamar, mama bastante, tá com fome e tá aqui, ó. Em breve todo mundo vai pegar ele, vai dar um beijo nele, um cheirinho. Isso aí. E é isso aqui, ó. Tá? Quando tá com fome é isso aqui, ó. Tá? Muito obrigado pelo carinho de todos. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Um beijo, a paz. A paz do Senhor, igreja. Estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês da nossa experiência aí, como é que foi ter o nosso Isaac. Eu quero contar um pouquinho, brevemente, como é que foi aí a nossa trajetória. Eu recebi um tema, né, que está chegando aí Dia das Mães, e eu recebi um tema para poder compartilhar com vocês. Em Cristo sou uma mãe mais que vencedora. Por que eu sou uma mãe mais que vencedora, né?
Vocês sabem que nosso Isaac nasceu com 34 semanas, ele nasceu prematuro, então foi bem difícil, a minha bolsa rompeu, não se sabe porquê, graças a Deus não foi por nenhuma infecção, mas ele precisou ficar na UTI, ele precisou passar 5 dias na UTI, o que foi também um milagre, porque normalmente um bebê de 34 semanas não passa pouco tempo assim na UTI. E graças a Deus deu tudo certo, a gente saiu da UTI para pediatria e foram momentos difíceis. A minha rotina no hospital era ordenhar, né, tirar o leite e dar de mamar, porque eu conseguia amamentar ele mesmo ele na UTI. E foi muito difícil, porque meu primeiro momento com o Isaac de amamentação, eu tava toda equipada, eu tava com touca, máscara, jaleco, eu não podia quase que tocar nele, foi bem difícil, porque eu tive meu bebê, mas ele não tava comigo, eu não podia acariciá-lo, eu não podia olhá-lo, eu tinha que, sempre que eu, claro que quando eu queria fazer isso, eu tinha que ir pra UTI, né, dava pra entrar lá, mas aí você tem todo um procedimento pra entrar. Então, assim, foi dolorido, foi difícil, só quem passa pela experiência realmente sabe a profundidade que é aquele lugar. Mas ali Deus estava comigo, Deus me ensinou muitas coisas, Deus abriu minha mente, falou comigo. E eu sabia que Ele estava o tempo todo ali comigo, Ele estava no controle de toda a situação. Então, assim, o meu coração ficou tranquilo, sabendo que Deus estava ali comigo. E tem um versículo que tem me acompanhado todos esses dias, porque foi muito difícil, foi muito cansativo. E ainda tem sido cansativo, ainda tem sido difícil, porque a gente está em isolamento total. A gente está aqui só eu, Vinícius e o Isaac e Deus, né? Então a gente está aqui em isolamento total, não recebemos ajuda, assim. Não foi possível, porque assim que ele nasceu, a médica falou que era 0 visita por muito tempo, pelo menos 4 meses. Então ninguém podia chegar perto, né? Só a gente mesmo. Então a gente está aqui nesse isolamento total e tem sido difícil, mas eu me sinto mais do que vencedora, porque você saber que Deus é contigo é diferente de você viver ali a intensidade de Deus sendo contigo todos os dias numa experiência dessa, né? E tem uma palavra que Deus colocou no meu coração que me sustentou lá na maternidade e tem me sustentado todos os dias. Tá em Isaías 40, versículo 31, é bem conhecido, né? Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então eu sou uma mãe mais do que vencedora em Cristo, porque Ele renova minhas forças todos os dias, porque Ele me ensina a cuidar do Isaac todos os dias, porque Ele tem cuidado da minha casa, dos meus familiares. E eu estou muito feliz, porque tudo isso, por mais que tenha acontecido dessa forma, eu vi a mão de Deus muito presente na nossa vida. Então é isso, em breve vocês verão aí o Isaac pessoalmente, e é isso, eu estou muito feliz, obrigada pelas orações, pelo carinho, por estar sempre presente na nossa vida, vocês são realmente a nossa família, a família PBP, então muito obrigada por tudo, tá? Um grande beijo, um abraço em cada um de vocês, fiquem na paz. Amém, querido. Que bênção, né? Poder ouvir esse testemunho tão especial e maravilhoso na vida da Sheila, né? Do Vinícius e do Isaac. Que Deus esteja abençoando aí poderosamente a vida de vocês, esteja cuidando aí de vocês a cada dia, e saiba que a família PBP tem orou por vocês e se sente muito alegre e feliz de ouvir esse testemunho e ver aquilo que Deus tem feito na vida dessa família tão especial para cada um de nós. Deus abençoe, né, cada um de vocês nessa nova etapa, que o Isaac continue crescendo, né, em estatura, em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens também. Nós vamos, nesse momento, a palavra de Deus diz lá em Deuteronômio 10, 21, uma grande verdade. Deuteronômio 10, 21 diz assim: seja ele o motivo do seu louvor, pois ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Moisés lembrando o povo, então, das grandes coisas que Deus havia feito por eles e os convidando, e os convocando a louvar, a adorar. Quero então nesse momento fazer o mesmo com cada um de vocês, né? Os convidar a juntos adorarmos nesse momento ao Senhor com cânticos de adoração ao nosso Deus, colocando assim os nossos lábios a serviço da adoração ao Pai, e que juntos possamos então louvar e adorar nesse momento. Vamos juntos então adorar ao Senhor. Acima de tudo,
família. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia, né? Você pode repetir aí, né? A minha família é bênção do Senhor, ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Deus seja louvado, né, pelas nossas famílias, pela graça que Ele tem derramado e a sua misericórdia que se renova a cada manhã sobre a casa de cada um de nós. Deus abençoe. Queridos, eu quero deixar alguns avisos rápidos essa noite. Quero agradecer a você que tem continuado sido fiel, né, com os seus dízimos, as suas ofertas. Nós tivemos agora no sábado, ontem, a nossa segunda edição da entrega de dízimos e ofertas de forma delivery. E foi uma bênção. Nós estaremos programando, creio que para mais aqui alguns dias, um terceiro momento como esse. O nosso administrador, irmão Fábio Alves, vai estar nos orientando sobre a data. E nós queremos agradecer aos irmãos que têm continuado sido fiel, né, nos seus dízimos, nas suas ofertas, não só
de forma delivery, mas também através, né, de transferência, de tudo que é feito na agência bancária. E eu quero aproveitar para dar uma boa notícia, né? Estamos em campanha de missões mundiais, não é isso? Transforme o mundo com a alegria de Jesus, não é isso? O nosso tema. Irmãos, nosso alvo é de R$ 1.200, né? E eu quero trazer uma boa notícia para os irmãos, né? Depois daquilo que nós recolhemos ontem, está faltando apenas R$ 150 para nós alcançarmos o nosso alvo. Então eu creio que em breve, ao longo dessa semana, nós estaremos não só alcançando, mas ultrapassando esse alvo. Isso não é para o engrandecimento nosso, mas é para o engrandecimento do reino de Deus, para enviar as famílias que estão no campo missionário. Tenho certeza que será um recurso muito importante para abençoar vidas. Então, muito obrigado, igreja, né, por estar abraçando aí essa causa também. Mesmo em tempo de pandemia, percebemos então a nossa unidade também em continuarmos firmes no propósito de pregar o Evangelho a todas as nações. E quero também agradecer a Deus pela sua participação, não é isso? No nosso amigo oculto da família. Nós chegamos a 50 famílias inscritas no amigo oculto da família. Então nós louvamos a Deus pela sua vida que está participando. Não sei se dá tempo de entrar mais ninguém, eu acho que não dá mais, é isso, já acabou o tempo, mas que estejamos agora aí aguardando, né, a entrega dos nomes das famílias e dos motivos de oração. Então Deus abençoe o nosso Ministério da Família por essa iniciativa, cada família que se enganjou, que se envolveu, e agora vamos tornar isso prático, né, de ter aquele compromisso de orar, né, diariamente ali por aquela família que estaremos recebendo, né? E certamente essa troca de intercessão, de oração, será uma bênção, né, muito especial na vida de cada um de nós. Então Deus abençoe, que o Senhor esteja aí cuidando dessa campanha que eu acredito que será muito especial na vida de cada um de nós. E nesse momento, então, eu quero trazer a leitura bíblica da mensagem dessa noite. Logo após teremos uma participação, eu considero muito especial, né? Vocês vão ver, não vou nem falar quem é não, uma participação especial logo após a leitura do texto bíblico, né? Uma participação que certamente vai abençoar muito as nossas vidas nesse momento de adoração ao Pai. E eu quero te convidar então a abrir a sua Bíblia. Aliás, eu falei pela manhã o tema, né? Uma mãe que não desistiu. E algumas pessoas ficaram perguntando, né? Foi Ana? Foi Joquebede? Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Marcos capítulo 7, onde leremos os versos de 24 a 30. Marcos capítulo 7, onde leremos os versos de 24 a 30. Abra aí a sua Bíblia. Eu vou ler o texto bíblico, logo após, então, teremos uma participação musical muito especial aqui nessa hora. Deixa eu ler aqui. Diz a palavra de Deus: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom, e entrou numa casa, e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. Marcos 7, de 24 a 30. Verso 25. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. Uma mãe que não desistiu. Vamos então, nesse momento, para um momento de adoração a Deus, uma participação especial.
somos nós. Ele é suspeito de falar, né, gente? Ele não... Mas nessa noite nós também fomos desafiados pelo Ministério da Família para trazermos uma participação musical. E aí desafio, né? Colocar esses meninos aqui para cantar, mas Deus nos abençoe. Parabéns a todas as mamães por esse dia. Sintam-se homenageadas. Muito além dos sonhos ou qualquer das fantasias, existe um paraíso que o amor mais puro fez. Quanto mais o tempo passa, mais é fácil perceber que ainda bem que do meu lado tem você. Nos meus primeiros passos, você foi a proteção. E ainda estou crescendo, isso eu sei. Me ensinou que o certo deve estar no coração. Ainda bem, pois dentro dele tem você. Sei que guarda na memória coisas lindas pra lembrar, cenas que somente Deus pode apagar. Quando eu cantar, vai descobrir e sentir que o amor é uma semente. Você plantou, chegou a hora de colher. Eu te amo e tenho orgulho em te dizer que ainda bem que do meu lado tem você. Guarda na memória coisas lindas pra lembrar, cenas que somente Deus pode apagar. Quando eu cantar, vai descobrir e sentir que o amor semente. Você plantou, chegou a hora de colher. Eu te amo e tenho orgulho em te dizer que ainda bem que do meu lado tem você. Nos meus primeiros passos, você foi a proteção. E ainda estou crescendo, isso eu sei. Me ensinou que o certo deve estar no coração. Ainda bem, pois dentro dele tem você. Sei que guarda na memória coisas lindas pra lembrar, cenas que somente Deus pode apagar. Quando eu cantar, vai descobrir e sentir que o amor é uma semente. Você plantou, chegou a hora de colher.
escolher. Eu te amo e tenho orgulho em te dizer que ainda bem que do meu lado tem você. Ainda bem que do meu lado tem. Você. Amém. Mas agora eu tive que atrapalhar um pouco, né? Amém, né? Eu disse que era especial, né? Difícil é pregar agora, né? Mas vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui para dar uma acalmada no coração. Que Deus tenha abençoado a sua vida através dessa participação especial. Marcos 7, de 24 a 30. Uma mãe que não desistiu. Eu quero começar, né, falando nesse momento a respeito daquilo que nós estamos vivendo nesse dia. Um Dia das Mães realmente diferente, um Dia das Mães muito diferente na história de cada um de nós, né? Aonde a distância, onde várias coisas fala e mexe com os nossos corações. E hoje pela manhã falamos de uma parte importante, que é o valor que cada filho deve dar à sua mãe. Espero que, de alguma forma, a mensagem tenha chegado ao teu coração, não é isso? E você já tenha colocado em prática aquilo que nós ouvimos nessa manhã. Mas à noite eu quero falar agora para as mães. Eu quero pensar no desafio de uma mãe de nunca desistir de um filho. O desafio de uma mãe de sempre olhar para um filho e mesmo diante das maiores dificuldades, nunca desistir. Nunca deixar, né, que as situações mais difíceis que possam estar acontecendo na sua vida nessa noite, deixe que você desista de um dos seus filhos. O livro de Marcos, nesse capítulo 7, nós percebemos uma história fantástica. Na verdade, Jesus, nesse capítulo 7, está ali debatendo, como em outros momentos, com os fariseus, saduceus, a respeito de questões espirituais. E o tema presente nesse capítulo 7, o tema central desse capítulo 7 de Marcos, é as questões relacionadas à impureza. O que seria impuro nos rituais? O que seria impuro na prática? E Jesus então começa ali a discutir uma série de questões relacionadas a rituais e regras, né, que estavam sendo tratadas naquela questão. E Jesus deixa muito claro que Deus não está muito preocupado com muitas regras, com muitos ritos. O que Deus olha, de fato, na vida de cada ser humano é o coração. O que Deus olha na vida de cada pessoa é uma conversão verdadeira, algo que vai de dentro do seu coração, algo que vai do seu íntimo. Não é seguir regras e manuais de purificação, como os judeus seguiam, que poderiam dar a conotação, de fato, de alguém ser amado por Deus. E aí, dentro desse debate a respeito da impureza, Jesus então para de discutir com aqueles sacerdotes e fariseus e sai daquele lugar. E lá no verso 24 do texto que lemos, o texto fala que Jesus sai então ali daquele lugar e vai para uma cidade de Tiro e Sidom, e entra numa casa e fica ali tentando se manter em segredo. É interessante que Jesus então sai da discussão teórica que estava tendo ali com os líderes religiosos judeus a respeito da impureza, e ele vai diretamente para uma cidade que era considerada pelos judeus como uma cidade pagã, como uma cidade impura. Então Jesus sai da teoria e vai direto para a prática. Tiro e Sidom, como eu comecei a dizer, era uma cidade na Fenícia que fazia parte da Síria, e era uma cidade que era considerada o sinônimo do paganismo. Não só nos dias de Jesus, mas desde muito antes. Era uma cidade mal falada desde tempos antigos, porque era daquela região que veio, né, uma das piores mulheres, né, que já apareceu na história bíblica, na história de Israel.
Todos nós conhecemos aqui esse nome, né? Jezabel. Não sei se você conhece alguma Jezabel pessoalmente, mas a Jezabel da história bíblica é um sinônimo de alguém realmente que tem assim uma conotação muito negativa. E aquela mulher veio exatamente dessa região. Então, para Israel, aquela região era uma região pagã, era uma região idólatra. Os judeus consideravam os habitantes de Tiro e Sidom como cães impuros, dizem alguns estudiosos. E aí Jesus sai daquela discussão então a respeito daquilo que seria puro e impuro e vai diretamente para um lugar onde, na discussão ali, seria prontamente, né, questionado pelos líderes religiosos como lugar impuro. E ao chegar naquele lugar, Jesus então entra numa casa. Ele entra numa casa, tenta ficar ali escondido, como que se ninguém soubesse que ele estivesse ali. Mas o texto fala que ele não conseguiu manter em segredo a sua presença. Logo depois que Jesus chega, muitas pessoas vão ao seu encontro. Muitas pessoas vão até aquela casa. E até que em um determinado momento entra naquela casa e vai na direção dos pés de Jesus uma mulher. Uma mulher aflita, uma mulher que se joga ali então aos pés do Salvador. Quem era aquela mulher? Era uma mãe. Era uma mãe que estava passando por dias muito difíceis. Era uma mãe que estava vivendo talvez os dias mais difíceis da sua história. Era uma mãe que tinha uma filha que certamente era amada por ela, mas aquela filha estava doente espiritualmente. O texto diz que ela estava possuída por um demônio. Não fala por quanto tempo, não fala em que condições, mas fala que aquela filha estava então ali passando por uma situação muito difícil. E quando nós olhamos então para todo aquele contexto, eu percebo que aquela mãe deixa para nós alguns princípios de como as mães não devem nunca desistir dos seus filhos. Como aquela mãe não desistiu. O primeiro princípio que eu quero destacar aqui é que, como aquela mãe, precisamos entender que a maternidade é uma missão honrosa, mas muitas vezes espinhosa. Ser mãe é um privilégio, né? Ser mãe é algo realmente muito especial da parte de Deus. Ser mãe é uma missão honrosa. A maternidade é uma missão honrosa, mas muitas vezes é uma missão também espinhosa. Não é fácil, né? A gestação, quem passou por isso sabe, né, dos desafios. Não é fácil depois que o bebê nasce, toda uma adaptação. Não é fácil depois que o bebê começa a andar. Não é isso, Andy? Depois que começa a andar, já era, né? Não é fácil quando a criança começa a estudar, quando ela chega na adolescência, na juventude. São fases e são momentos desafiadores. Aquela mãe estava vivendo exatamente essa experiência. O texto não fala qual era a idade daquela menina, mas era uma jovem. Era uma jovem que estava ali, doente espiritualmente, acometida por aquele espírito imundo. E aquela mulher então entende que ela precisava, diante de Jesus, cumprir a sua missão, ainda que dolorosa, de levar, né, o seu pleito, levar a sua causa relacionada à sua filha diante de Jesus. Aquela mulher nos ensina então que como é importante, como mães, abraçar essa missão. Entender que por mais complicado, por mais difícil que seja, né, a realidade, a personalidade, os dilemas que envolvem os nossos filhos, nunca desista do seu filho. Nunca desista da sua filha. Entenda que a maternidade é uma missão honrosa, mas também em alguns momentos é uma missão espinhosa. Eu costumo dizer que a maternidade é um ministério, porque ela envolve muita coisa, né? E ela faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Então, mães, faça como aquela mulher, não desistam dos seus filhos. O texto não fala exatamente quanto tempo ela estava lutando, mas o fato é que ela nunca deixou de lutar, nunca deixou de insistir ali com Jesus para que a sua causa pudesse ser reconhecida. As mães, elas têm exatamente essa função, essa missão espetacular, né, na vida de qualquer filho. Me lembro de um conto contado por um pregador chamado Peter Marshall, cujo, fazendo comparação, né, às mães, ele conta uma ilustração,
um conto chamado Guardas das Fontes. Ele diz que, nesse conto, que em certa cidade havia, no solté de uma montanha, uma cidade com vários habitantes. E a água que abastecia aquela pequena cidade era água que descia, né, pelos rios, era água que descia pelas cachoeiras e chegava então a um ponto de tratamento. E havia então uma pessoa que ficava o tempo todo ali cuidando, tratando daquela água para que aquela água chegasse na cidade o mais límpido possível, sem folhas, sem barro, tratada, né, de uma forma artesanal. Naquela época não existiam os produtos que existem hoje, e aquela água então limpa chegava até a cidade. Certo dia, a Câmara Municipal daquela cidade, que não conhecia, né, a função direito daquela pessoa, achava que aquela água chegava límpida naquela cidade sem nenhum esforço, resolveu vistoriar, descobrir o que havia aquela pessoa trabalhando ali e despediram aquela pessoa, considerando aquele trabalho como um trabalho inútil. Para que pagar alguém para ficar cuidando de um reservatório se aquela água já chegaria limpa, né, límpida nas fontes da cidade sem nenhum problema? E eles fizeram isso, despediram aquela pessoa. Tempos depois, então, eles começaram a perceber que a água que chegava na cidade era uma água poluída. Era uma água cheia de folhas, era uma água barrenta, era uma água de péssima qualidade. Então os homens se reúnem ali novamente na Câmara Municipal daquela cidade e resolvem novamente contratar aquela pessoa para continuar guardando aquelas fontes de água, para que aquelas águas pudessem chegar o mais limpo possível na cidade. Peter Marshall faz essa comparação porque ele fala que as mães têm uma função muito semelhante. As mães são como aquele guardador das fontes, que tem a função de limpar, de purificar, né? De tratar a vida de um filho para que ele possa chegar melhor, né, no seu destino, para que ele possa chegar melhor e cumprir a sua função. Então, mãe, você tem essa missão, você tem essa função, né, de tratar, de cuidar, de transformar vidas de maneira tal que as vidas tratadas por você possa chegar ao seu destino final mais pura, mais límpida, mais bem tratada, que possa de fato renovar, né, e trazer frescor à vida das pessoas. Primeira coisa então que nós olhamos para esse texto e podemos trazer para um contexto atual é que aquela mulher entendia que a sua missão era honrosa, mas ao mesmo tempo era espinhosa. Você também, mulher, nessa noite que me assiste, talvez haja entre nós mães que estão entristecidas com seus filhos, entristecidas com situações que estão vivendo com seus filhos. Eu quero dizer para você o seguinte: não desista. Não desista. Continue acreditando que Deus te deu essa missão honrosa, mas que em alguns momentos será espinhosa. Não adianta também a gente se iludir. Aquela mulher estava então vivendo exatamente isso. Um momento difícil, onde a sua filha, talvez única, o texto não fala de outros filhos, estivesse ali, passando por aquele problema tão complicado. Uma doença espiritual, né, que dominava a sua vida, que dava conta da sua vida, que acabava com a sua vida, com os seus sonhos. E aquela mãe, então, vai até Jesus, cumprindo a sua missão como mãe, sabendo que Jesus estava ali, sabendo que ela tinha aquela missão honrosa, mas ao mesmo tempo espinhosa, de ser mãe daquela jovem adoentada. A primeira coisa, então, que o texto nos ensina é exatamente isso. A maternidade é uma missão honrosa, mas ao mesmo tempo uma tarefa, em alguns momentos, espinhosa. Com certeza, se nós fôssemos abrir aqui, tivéssemos a oportunidade de abrir para as mães darem testemunhos, certamente cada uma viveu ou está vivendo situações de doença, situações de adversidade, situações complicadas na caminhada com seus filhos. Mas, mãe, não desistam da sua missão. Deus te deu esse papel honroso de cuidar de vidas, de tratar de vidas, de levar vidas a um destino melhor preparados, mas sabemos que em alguns momentos essa missão será também uma missão muito difícil, muito espinhosa. Mas não desistam dos seus filhos. Aquela mulher não desistiu da sua filha. Segunda coisa, então, que nós podemos perceber aqui nesse texto é que, além dela cumprir a sua missão honrosa e espinhosa, ela também foi uma mãe persistente.
podemos então trazer como um segundo princípio, dizer que a maternidade é um teste de persistência. Grave no seu coração. A maternidade é um teste de persistência. Aquela mulher, ao chegar aos pés de Jesus, o texto nos fala lá do verso 25 em diante que ela se joga aos pés de Jesus. Diz lá o verso 25. Veio e lançou-se aos seus pés, aos pés de Jesus. A mulher era grega, uma informação importante aí, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse a sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixa que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Irmãos, que mãe determinada. Na verdade, existem aqui obstáculos que surgem inesperados nesse diálogo da mulher com Jesus. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando um pouco a respeito desse texto, ele diz que aquela mãe, quando chegou até os pés de Jesus, ela, na verdade, estava fazendo como Jacó fez quando se agarrou ao anjo e disse ao anjo que só sairia dali quando recebesse a sua bênção, quando recebesse a sua vitória. Aquela mulher, ao chegar ali aos pés de Jesus, ao levar a sua causa diante de Jesus, nós percebemos que começam a surgir, então, obstáculos. O evangelista Mateus, no capítulo 15, verso 23, fazendo um paralelo desse texto, nos ajuda também a entender alguns dos obstáculos que aquela mulher enfrentou. O primeiro obstáculo que ela enfrentou foi a barreira do silêncio de Jesus. Lá em Mateus 15, 23, o texto fala assim: mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Primeira barreira, então, que aquela mulher enfrenta, que é ao chegar naquele lugar, se ajogar aos pés de Jesus, dizer, né, aquilo que ela precisava, foi o silêncio de Jesus. Jesus inicialmente não respondeu nada. Jesus inicialmente não lhe disse nenhuma palavra. E, irmãos, essa também é uma barreira que às vezes nos leva, né, hoje, a viver muitas situações angustiantes até, né? Quando nós colocamos muitas das nossas causas diante de Deus e às vezes Deus ainda está em silêncio. Mas eu tenho convicção de que, assim como Jesus estava em silêncio, mas ele estava trabalhando, Deus também hoje pode estar em silêncio em alguma das aflições do seu coração por enquanto, mas ele também está trabalhando. Aquela mulher então precisa enfrentar uma primeira barreira. Jesus fica em silêncio. Jesus, à primeira vista, parece insensível à sua causa. A segunda barreira que nós percebemos aqui é o desprezo dos discípulos de Jesus. Percebeu lá em Mateus 15, 23? Além de Jesus ficar em silêncio, os discípulos fizeram o seguinte, continua o texto, né? Mas Jesus não lhe respondeu palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. É interessante que aquela mulher, ao ver os discípulos de Jesus se dirigindo até aquela casa, provavelmente estavam indo atrás daqueles discípulos para se encontrar com Jesus, e quando eles chegam ali diante de Jesus, talvez ao invés de dar uma palavra de apoio, coisa do tipo, eles começam então a dizer totalmente ao contrário a Jesus. Eles desprezam o sofrimento daquela mulher. Eles não pedem a Jesus para atender aquela mãe, mas eles pedem a Jesus para despedir aquela mãe. Eles não estavam tão sensíveis à dor daquela mãe. Também é uma questão que às vezes passa pelo nosso coração. Parece que todas as pessoas que estão ao nosso redor não estão sensíveis ao nosso problema, não estão sensíveis à nossa dificuldade, não estão sensíveis àquilo que está no nosso coração. A mulher precisou também superar essa segunda barreira naquele encontro com Jesus. Mas havia também uma terceira barreira presente naquele encontro. Lá em Marcos, capítulo 7, verso 27, nós percebemos a terceira barreira. A terceira barreira foi uma palavra negativa de Jesus, algo raro nos evangelhos, algo raro na Bíblia, mas Jesus se nega inicialmente a ajudar aquela mulher. Marcos 7, 27 diz assim: e ele lhe disse:
deixa que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus então dá uma palavra dura para aquela mulher. Aquela mulher era uma mulher gentia. Aquela mulher era uma mulher sírio-fenícia, ela não era judia. E Jesus estava dizendo o seguinte: olha, primeiro eu vou resolver o problema dos judeus. Depois a gente vai então cuidar então dos outros povos. As palavras de Jesus à primeira vista foram desanimadoras. Certamente poderia ter mexido com a fé. E eu penso que o objetivo de Jesus era exatamente esse, né? Jesus estava testando a fé daquela mulher. Jesus não estava insensível ao que ela estava passando, mas Jesus estava dando um tempo para que aquela mulher talvez refletisse em tudo aquilo que ela estava fazendo aos seus pés naquela hora. Não que Jesus não se importasse com ela, mas como em outros momentos do seu ministério, Jesus estava pedindo um tempo para que algumas coisas pudessem vir à tona, para que algumas coisas pudessem de fato ficar mais transparentes. E aquela mulher então estava ali diante daqueles 3 obstáculos. Aquela mulher parou, aquela mulher desistiu? Não. Aquela mulher não desistiu. Aquela mulher, mesmo diante desses obstáculos, ela não desistiu. Aquela mulher, mesmo diante dessas coisas tão sensíveis, né, para nós, o silêncio de Jesus inicialmente, o desprezo dos discípulos e a palavra negativa de Jesus, ainda assim, mesmo diante desses obstáculos tão complicados, aquela mulher não desistiu. Então quero dizer para você, em segundo lugar, mãe, não desista dos seus filhos, né? Porque a maternidade é um teste de persistência em alguns momentos. Em alguns momentos você vai se sentir assim. Parece que Deus está em silêncio. Parece que todos que estão ao seu redor estão insensíveis. Parece que até mesmo Jesus não está preocupado com a sua causa. Mas aquela mulher não desistiu. Aquela mulher continuou persistindo, porque o seu foco, a sua visão, o seu entendimento, aquilo que estava no seu coração, é que era necessário que a sua filha fosse curada. E aí nós vemos então uma terceira lição, um terceiro princípio aqui que aquela mulher deixa para nós. E o terceiro princípio é: a maternidade é uma missão de fé. Aquela mulher passou por um verdadeiro teste de fé. Aquela mulher precisou, depois que Jesus dá aquela palavra negativa e aqueles 3 obstáculos surgem, exercitar a sua fé. E ela, de forma corajosa, de forma ousada, de forma sincera, ela retruca Jesus, né? E lá no capítulo 7 de Marcos, verso 28, o que ela diz? Ela respondeu: sim, Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Ela coloca então para Jesus o seguinte: olha, ok, o Senhor veio aqui primeiro, né, para alimentar aqueles que estão em volta da mesa, mas eu quero dizer para o Senhor o seguinte: até mesmo aqueles que estão debaixo da mesa, os cachorros que estão debaixo da mesa, comem as poucas migalhas, né, que caem até mesmo das crianças que estão assentadas à mesa. Na verdade, o que a mulher está querendo dizer é que era para Jesus considerar a sua causa. Era para Jesus olhar para ela e entender que, mesmo que talvez naquele momento o seu foco inicial fosse ali atender o povo judeu, mas que ele pudesse ter um pouquinho de misericórdia, um pouquinho de graça para atender o seu pedido e o seu clamor. Aquela mulher dá uma resposta corajosa. Aquela mulher dá uma demonstração grandiosa de fé. Aquela mulher parece que já tinha ouvido Jesus, né, dizer sobre algo importante sobre a fé. Aquilo que Jesus fala sobre a fé, por exemplo, lá em Mateus 17, 20, quando ele diz assim, né? Porque a fé de vocês também é pequena. E eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Aquela mãe, então, não apenas teve o seu pedido atendido, mas aquela mulher estava colocando diante de Jesus com uma palavra de fé. Estava demonstrando que ela foi ali cumprir a sua missão como mãe, mas tendo a fé de que Jesus poderia atender e resolver o seu pedido. Irmãos,
a fé daquela mulher não só foi fundamental para que ela cumprisse o seu papel como mãe, mas foi fundamental para salvar a vida da sua filha. E Jesus, então, ao olhar para aquela mulher, Jesus fica espantado com o tamanho da fé daquela mulher. E ele não só atende ao pedido daquela mulher, como enaltece a fé daquela mulher. E é interessante, quando percebemos aqui essa questão final, é que a menina não estava lá com Jesus, não estava lá com a sua mãe. A menina estava em casa. Mas a mãe, quando coloca toda a situação para Jesus, ela estava crendo que, mesmo à distância, Jesus, pela fé, poderia curar e libertar aquela sua filha. Diante da sua fé, então, Jesus atende o seu pedido. Diante da sua fé, Jesus atende o seu clamor e ela volta para casa. E só quando ela chega em casa, ela vê o resultado daquilo que Jesus havia prometido. O texto fala, então, lá no verso 29, o quê? Que a sua filha estava sã. A sua filha estava liberta daquele demônio imundo. A nossa missão, então, de fé enquanto pais e mães, passa por esse entendimento. Nem sempre nós vamos ver o resultado de imediato, irmãos. Aquela mulher estava ali diante de Jesus, teve a fé, mas ela não, de imediato, pôde comprovar aquilo que de fato iria acontecer com a sua filha. Mas ela acredita que Jesus estava trabalhando, acredita que Jesus estava agindo, e ela vai para a sua casa confiante de que Jesus estava, então, trabalhando na vida da sua filha. E quando ela chega lá, então, o texto fala que, no verso 29 e 30, então ele lhe disse, por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Verso 30, ela foi para casa, encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já não a achara. Aquela mulher, então, volta para casa, e quando chega em casa, acha sua filha, então, liberta de toda aquela angústia, de todo aquele sofrimento. Aquela mãe cumpriu o seu papel como uma mãe de fé. Uma mãe que colocou aos pés de Jesus, até de uma forma corajosa, né? Até de uma certa intrepidez, questionando algumas coisas, mas cumprindo a sua missão com muita fé. Eu entendo também, então, que a maternidade é semelhante. A maternidade é uma missão de fé, aonde nem sempre nós vamos ver de imediato os resultados, como aquela mulher não viu. Mas precisamos continuar insistindo e persistindo com Jesus, entendendo que Ele está trabalhando no coração dos nossos filhos. A conclusão é que aquela mulher perseverou, ela se humilhou, ela orou, ela adorou, ela prevaleceu pela fé. Irmãos, lute pelos seus filhos. Não desista dos seus filhos, ore por eles. Resista a qualquer obra do inimigo na vida dos seus filhos. Derrame-se aos pés do Senhor e que você não saia da presença do Senhor até você triunfar pela fé. Aquela mãe não desistiu e deixa para nós, então, esses princípios tão importantes, tão maravilhosos de uma mãe que não desistiu para a honra e glória do nosso Deus. Amém, querido? Que Deus possa ter abençoado a sua vida, que essa palavra possa ter te dado ânimo, possa ter te dado esperança. E eu quero orar por você, né? Talvez tenhamos nesse momento mães com os corações doloridos, aflitos, por conta dos seus filhos, por N situações que possam estar vivendo. Mas conforme aquela mulher deixa para nós, né? Essa missão, esse legado, que nós possamos persistir nessa missão honrosa, mas que muitas vezes é espinhosa, né? Possamos entender que a maternidade é uma obra de persistência. Surgirão obstáculos, como aquela mulher precisou enfrentar. Mas a maternidade também é uma missão de fé. Deus está trabalhando, irmãos. Deus está agindo. Deus está falando aos corações. Talvez nós nem venhamos a ver os resultados. Mas aquela mulher, pela fé, acreditou que Jesus estava trabalhando, e quando saiu da presença de Jesus e chegou em casa,
viu aquilo que estava acontecendo. Mas que Deus possa continuar, né? Falando aí poderosamente aos corações nessa hora. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós queremos, ó Deus, te agradecer pela sua palavra, porque ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. E eu quero de maneira especial louvar a Ti, ó Deus, por essa palavra que nos leva a perceber, ó Deus, o Teu amor grandioso por cada ser humano, por cada pessoa. Aquela mulher, ó Deus, que chegou ali diante de Jesus com tantas dificuldades, com tantos problemas. Talvez, ó Deus, com o maior problema da sua vida, de ver a sua filha ali, ó Deus, doente espiritualmente, sem ter condições de fazer nada. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para aquela mulher. Em especial, eu quero colocar diante de Ti cada mãe, ó Deus, que nos ouve, cada mãe que talvez esteja nesse momento lembrando de alguma situação vivenciada no passado ou no presente com seus filhos, Pai querido. Pai querido, mas que o Senhor, ó Pai, que é o nosso sustentador, como esteve presente na vida daquela mãe e daquela filha, esteja também, ó Deus, agora agindo, entrando, ó Deus, com providência na vida de cada mãe que te clama nessa hora, Pai querido. Abençoe as tuas filhas, Pai querido, para que elas possam compreender o desafio da maternidade. De fato, um papel honroso, mas que em alguns momentos é também um papel muito espinhoso, Pai querido. Ajuda, Deus, as tuas filhas a entenderem a necessidade de persistir. Obstáculos surgirão, Pai querido, como aquela mulher precisou enfrentar. Vai parecer às vezes que o Senhor está em silêncio. Vai parecer às vezes, ó Deus, que nós estamos sozinhos, que não há ninguém, ó Deus, se importando com a nossa situação. Vai parecer às vezes que o Senhor está insensível ao nosso clamor, mas que nós possamos persistir, ó Deus, diante da Tua presença, entendendo que mesmo com essa nossa percepção, o Senhor está trabalhando. Ó Deus, ajuda-nos também a ter a missão, cada mãe nessa noite, a entender a sua missão de fé, como aquela mulher teve, Pai querido, de realmente abrir o coração para o Senhor, de ser às vezes até ousado, de ser assim, folgada mesmo diante do Senhor, mas que o Senhor possa contemplar cada coração e que pela fé, Pai querido, como aquela mulher pôde ver a sua filha restaurada, possamos também, ó Deus, ouvir em breve testemunhos de restauração, Pai querido, de vidas de filhos nossos que foram quebrantados pelo Teu Santo Espírito, porque só o Senhor, só o Teu Santo Espírito tem a capacidade de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então ajuda-nos a cumprir o nosso papel e pela fé continuar persistindo, insistindo, ó Deus, e vendo, ó Deus, pela fé, o resultado da transformação que o Senhor continuará fazendo, ó Deus, em nossas casas e em nossos filhos. Ajuda-nos, ó Pai. Acalma o coração daquela mãe que nessa hora, ó Deus, está desesperada. Tranquiliza, ó Deus, a mente daquelas que talvez já não sabem mais o que fazer. Que elas possam simplesmente, Pai querido, colocar tudo aos Teus pés, como aquela mulher colocou. Que elas possam simplesmente, ó Deus, pela fé, crer que um dia terão a sua vitória, Pai querido. Não sabemos como, nem quando, nem de que maneira, mas cremos que o Senhor sabe. Talvez nem veremos, mas esperamos, ó Deus, que o Senhor continue agindo, trabalhando em cada coração. Muito obrigado pela sua oportunidade de meditar na Tua palavra, Pai. Assim nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Aleluia, queridos. Espero que Deus tenha abençoado a tua vida, que essa palavra tenha alcançado o teu coração. Se assim foi, dá um like, dá um coraçãozinho, não é isso? Para que Deus possa te ajudar nessa caminhada. Uma mãe que não desistiu de Jesus. É o meu desejo, não desistiu dos seus filhos, do seu filho. É o meu desejo para cada mãe nessa noite também, mesmo diante dos seus maiores desafios. Uma semana de bênçãos, de paz. Até quarta-feira, assim permitindo Deus, às 20 horas, para o nosso
próximo culto online de adoração, estudo da palavra, louvor. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, a sua família, e que você tenha o restante, né, de Dia das Mães muito abençoado para a honra e glória do nosso Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe. E nesse momento nós estaremos novamente vendo um vídeo especial de homenagem do nosso Ministério Infantil para cada mamãe. Se você assistiu de manhã, assista de novo, tenho certeza que você vai se emocionar de novo. Se você ainda não assistiu, tenho certeza que você também vai se emocionar. Uma noite de bênçãos e de paz. Fiquem todos com Jesus. Hoje é